O governo Lula, sem sombra de dúvidas, é cheio de figuras polêmicas. E a gente pode citar várias. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o Lindenberg Farias, Zeca Dirceu, o próprio Randolfo Rodrigues. Enfim, tem muitas figuras que são polêmicas, Janones. Mas, de todas, a mais polêmica e a que está sempre nos holofotes é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Esse que passou uma semana bem turbulenta. A acusação que foi feita pelo Estadão foi de que o seu ministério recebeu a dama do tráfico do Amazonas e, inclusive, deu andamento em alguns processos. Por outro lado, o ministro dos Direitos Humanos também sofreu esse impacto, que bancou viagens da tal dama do tráfico para Brasília com dinheiro público. A grande questão aqui é, a gente precisa entender, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele tem aqueles seus acusadores e persecutores, principalmente a oposição? Tem, mas ele também tem seus defensores. E quem são os defensores de Flávio Dino? Principalmente uma mídia que é mais militante, uma mídia que é mais defensora da linha de raciocínio do Dino, que ele que se autodeclara comunista, jornais que usam muito essa linha de raciocínio do pensamento comunista fazem uma defesa bem acirrada do ministro da Justiça, Flávio Dino. Tanto é que para essa mídia, agora, o Estadão é um instrumento bolsonarista do poder. Pois é. Quer que eu te provo? Eu te provo. Olha só essa matéria aqui do The Intercept Brasil. O Estadão forçou elo entre Flávio Dino e o Comando Vermelho para alimentar o bolsonarismo. Olha só o que diz a matéria do The Intercept. Essa semana vimos um claro exemplo de como o jornalismo profissional pode sustentar uma fake news. Para o jornalismo Vando, o Estadão forçou uma ligação entre o ministro Flávio Dino e o Comando Vermelho para alimentar a narrativa bolsonarista sobre o PT. Pois é, na visão do The Intercept aqui, essa história da dama do tráfico, ela nem poderia ter sido denunciada. Segundo eles aqui, isso aqui é uma fake news, é forçar um elo que não existe. Mas será? Porque assim, não foi só o Estadão. Foram vários, mas vários jornais. A própria Folha de São Paulo, o Metrópolis, o Antagonista, Poder 360, todos esses citaram a tal da dama do tráfico dentro do Ministério da Justiça. Inclusive, foi confirmado pelo Ministério dos Direitos Humanos que ela foi custeada, bancada pelo erário público, por dinheiro público. E aí, eu vou fazer uma coisa diferente aqui com vocês. Esse é o site, esse é o Instagram do The Intercept. Como que os leitores do The Intercept encararam isso aqui? O Carlos Assunção, há 50 minutos atrás, ele escreveu o seguinte: alimentou? KKK. Mano, os caras conseguem passar pano em tudo, né? Ou seja, percebe-se aqui que ele não gostou muito da ideia de passar pano pro Dino. A Letrigueiro escreveu: verdade, né? Não tem nenhuma relação mesmo. Impossível ter, inclusive. Eu senti um tom de ironia na fala dela. O Matheus Martins: e mentiu? O PT sempre esteve envolvido com facções, PCC, Comando Vermelho. Um ministro da Justiça que sobe no Complexo da Maré normalmente não é normal. Então ele comentou aqui também. A Mab Dias: será que foi só o Estadão? Fernando F. Boca: bom é o de vocês, senta o rabo para falar dos outros, então é correto essa pessoa ir ao ministério? Ou seja, mostrando que não gostou de que essa pessoa foi ao ministério e que isso não é normal. Lembrando a vocês que esses comentários estão alocados no site do The Intercept por internautas, e isso não reflete aqui qualquer posicionamento do meu canal. Eu só fiz a leitura aqui para vocês. Mas por que eu estou citando isso? Eu estou citando para vocês que mesmo aquela mídia mais militante, mesmo aquela mídia mais aguerrida, ela sofre ali críticas ao passar pano, porque são leitores. Vai dizer que são bolsonaristas? Ah, todos são bolsonaristas. Criticou, tem alguma reclamação, são bolsonaristas. Será? Porque são seguidores do The Intercept, estão vendo a postagem lá do The Intercept e deixaram um comentário. Ou seja,
mostra que a população está começando um pouco mais se informar, a população está começando a abrir um pouco mais a sua visão sobre o que acontece na política. E aí, ainda falando sobre o Flávio Dino é uma figura que até uma matéria do antagonista chamou ele do ministro blogueiro. Por quê? O Flávio Dino parece que achou o fio da meada. Ele entendeu que tem assuntos de repercussão nacional que vai sempre colocar o Dino nos holofotes e até desviar o assunto para outros assuntos que são mais graves. Exemplo é o próprio janonismo cultural. O que é o janonismo cultural? É um livro que o Janones escreveu, do qual a linha de raciocínio, segundo ele mesmo falou, é falem mal, mas falem de mim. Será que o Flávio Dino está comprando essa ideia? Vamos ver aqui e me diz a sua resposta. Pois é, essa loirinha que apareceu aqui, ela é uma cantora norte-americana chamada Taylor Swift. E ela tá no top trends aí. Por que ela tá no top trends? Porque ela tá fazendo um show no Brasil aqui agora. E aí, aconteceu uma tragédia. Durante o show, ou momentos antes do show, uma moça de 23 anos, Ana Clara Benevides, ela faleceu após um mal devido ao calor extremo. Lá no Rio de Janeiro, onde aconteceu o show, parece que a sensação térmica chegou a 60 graus, algo absurdo. E aí, o assunto é de relevância, o assunto está em todas as top trends. É lógico que o Flávio Dino vai dar um palpite. Flávio Dino diz que mudará normas sobre acesso a águas após morte em show. Então, hoje o que a gente percebe? Percebe que os ministros, os deputados, eles aprenderam o uso do algoritmo das redes sociais. E todo aquele assunto que é de repercussão e que as redes sociais entregam, eles estão ali. Então, é lógico, ele é um ministro da Justiça. Até há uma secretaria de assuntos do consumidor dentro do Ministério da Justiça. Mas é uma secretaria que toma as suas medidas de forma administrativa ali, mas o ministro da Justiça consegue transformar isso num verdadeiro show business. Ou seja, ele consegue transformar isso nos holofotes para chamar sempre atenção para ele. Então, se você fizer uma pesquisa hoje, Taylor Swift ou Flávio Dino, o nome dele vai estar aparecendo. E ele aprendeu a utilizar o algoritmo das redes sociais. Isso é fato. Mostra que bobo ele não é. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora ainda das falas do Lula. Eu tinha comentado com vocês dados sobre o posicionamento do brasileiro em relação a Lula. 77% dos brasileiros discordam das falas de Lula e comparam Israel ao Hamas, revela pesquisa. Essa matéria é do R7. Vamos lá. Mesmo tendo aqui 77% dos brasileiros que discordam do posicionamento de Lula em relação ao Hamas, 73% acha que o Lula já está passando da hora de declarar o grupo Hamas como um grupo terrorista. Por que esse governo Lula ainda mantém o posicionamento, mesmo contrariando, inclusive, seu próprio eleitorado? Porque se Lula ganhou as eleições, quer dizer que mais da metade dos brasileiros apoiam ele. E se quase 80% não concorda com a fala dele, quer dizer que até parte do eleitorado dele não concorda com ele. Por que ele não muda o seu posicionamento e está aqui para agradar só 23% da população? Ou que não quis responder, ou que parte dessa é mais radical. Gente, eu fiz um último editorial onde eu citei para vocês as relações do governo Lula com o Estado palestino. Tá? Então, inclusive doações de empresário palestino aí, que fez uma das maiores doações. Então, o Lula sabe que ali há um público que ele não pode contrariar. Só que Lula erra muito. Inclusive, no último editorial, eu falei de uma matéria, e nessa matéria eu citei para vocês o ponto de vista da CNN, do especialista que estava na CNN, onde ele falou que Lula vem causando danos à diplomacia brasileira irreparáveis com esse posicionamento pró-Hamas. O fato de ele ter ligado ao presidente do Irã 10 dias depois dos ataques do Hamas, isso foi uma afronta sem precedentes ao povo israelense e a quem apoia o povo israelense. Então, Lula vem causando conflitos inimagináveis à diplomacia brasileira. Vamos lá.
outra matéria que eu preciso conversar com vocês. Aqui eu acabei de citar para vocês que 77% dos brasileiros não concordam com as falas do Lula. E aí eu cito para vocês outro dado. A grande maioria dos brasileiros não concordam com a maioria das pautas de esquerda. E como que a esquerda está no poder? Olha só essa matéria aqui, do Paulo Capelli. Essa matéria viralizou, causou uma polêmica. Tem um vídeo de uma mulher trans cantando uma música erótica numa universidade. Matéria do Paulo Capelli, Metrópolis. Universidade pública tem dança erótica de, abre aspas, a travesti é o nome da dança erótica, viu? Em sala de aula. Em evento promovido em Universidade Estadual na Bahia, governada pelo PT, artista de A Travestis fica de 4 em carteira durante dança. Então aqui mostra cena dela fazendo cenas eróticas aqui em evento na universidade. Em evento promovido na Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, a cantora Tertuliana Lustosa, de A Travestis, ficou de 4 em cima da carteira durante uma apresentação erótica em sala de aula, diz a letra cantada pela artista no espaço acadêmico. Abre aspas aqui para vocês verem o teor da letra. Pede para o maloca dar um murro na sua costela. É só uma brincadeira. Diga ao pai, machuca ela. Chama a travestis, que vai dar babado. Chama o Elipe, que vai dar babado. Vai maceta essa novinha do prêmio bumbum bolado. Para a posição chacoalha, o rabo, murro, 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 na costela do viado. E aqui tem o evento, quem quiser é só acompanhar ali no Metrópolis, eu não vou colocar aqui, eu acho que não vem ao caso, não é adequado aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Alguém concorda com o dinheiro público bancando isso? Eu nunca vi, sinceramente, sabe? A não ser uma parcela muito pequena da população que apoia isso, eu nunca vi ninguém falando, não, eu queria que meu filho fosse lá para a faculdade para aprender a fazer dança erótica. Você já viu algum pai falando isso? Não, eu vou bancar a faculdade do meu filho para chegar lá e ver o meu filho fazendo uma dança erótica, para ver o meu filho aprender a falar palavrão, para aprender a falar todes. Você já viu alguém com isso, sabe? Com essa linha de raciocínio, com essa mentalidade? Você já viu um pai falando, não, eu vou pagar um cursinho para meu filho poder entrar na universidade pública e lá ele vai aprender tudo sobre Marx e sobre Lenin e sobre o Che Guevara e vai aprender a dançar, fazer dança erótica? Você já viu isso acontecer? Não, não. E como, mesmo assim, eles conseguem dominar o sistema? Olha só, o Calandreri, ele fez uma publicação de um evento que aconteceu ainda em 2019 para meados de 2020. Eu queria que você prestasse atenção aqui, nessa fala que ele citou aqui, um pouco da educação brasileira. E eu achei que vale a pena a gente acompanhar aqui. Dá uma olhada. A questão toda é o seguinte, o grande problema do ensino brasileiro é a pedagogia em si, é o conteúdo em sala de aula. Nós sabemos muito bem que uma ala da esquerda gramscista atua diretamente na formatação da educação como elemento da revolução. Então, os elementos que falam que amam Marx, esses são visíveis, esses a gente consegue entender e consegue combater. O difícil são os subjetivos. Quando você utiliza a educação como elemento de transformação cultural e ataca fortemente questões ético-morais, você está invadindo as instituições ético-morais, são famílias, igrejas. Na escola privada acontecem os mesmos problemas. Por quê? A formação desses professores acontece dentro da universidade. E a universidade hoje, 99% na área de humanas, é composta por pessoas de esquerda. Então, esses discursos de transformação da sociedade, a cultura como elemento de transgressão, a educação como elemento de transformação, é visando a revolução cultural que é vigente. Então, a gente consegue perceber que isso não é uma coisa de agora. É uma estrutura que já vem sendo construída dentro das universidades, dentro das estruturas básicas da educação, quase que desde dentro do jardim de infância, e aí passa até desapercebido pela sociedade. Todo mundo aqui já passou dentro de uma sala de aula. Você já passou, eu já passei. E às vezes a gente fica até desapercebido com o que aconteceu ali dentro da sala de aula. Mas ali estava enraizada aquela ideia e aquele pensamento
sabe, doutrinador. E aí a gente acaba tendo a visão de que, eu não concordo, mas é normal. E aí a gente acaba banalizando o anormal, encarando aquilo como normal. E aí a gente precisa fazer uma distinção do que é comum para o que é normal. É comum ter a doutrinação dentro da sala de aula? É normal? Não deve. Não deve se normalizar aquilo. E aí qual que seria o resultado? Punições. Deveriam haver punições mais drásticas e graves para aqueles que usam o objeto do ensino como um instrumento idiotizador das crianças. Então, é por isso que eu falo, o pensamento hoje tem que ser voltado para uma educação que forma profissionais qualificados e não que forma militantes. Pelo menos eu tenho essa visão. Falando ainda da mídia cutucando o governo Lula, né? Você lembra muito bem o quanto que foi criticado o governo Bolsonaro pelos incêndios, pelo desmatamento? Pois é. Agora, a matéria que eu trago para vocês é do Globo. E daqui a pouco o The Intercept vai falar que o Globo agora é bolsonarista. Incêndios no Pantanal se aproximam de pousadas e preocupam proprietários. Ajuda governamental demorou a chegar. Pantanal em risco. Em meio à forte onda de calor, a série de queimadas no Pantanal se espalha essa semana pelo Mato Grosso. E o Mato Grosso do Sul já ameaça pousadas na região. Proprietários de hospedagem nos 2 estados onde fica o bioma relatam medo de que as chamas consumam seus terrenos e reclamam de uma suposta demora na chegada de ajuda efetiva do governo. Pois é. E aí, você não vê um auê, você não vê o jornalismo militante encarando isso de frente. Olha só as queimadas, nossa, como o Lula mentiu ao falar que ia fazer um programa super bem qualificado no combate ao desmatamento, às queimadas. Pois é, mas não é isso que está acontecendo. Você está vendo aqui as reclamações de falta de atuação governamental. E aí, a diferença que a mídia trata isso com o que tratou da gestão Bolsonaro é gigantesca. É gigantesca. Vamos lá. Outra matéria que eu quero trazer para vocês aqui da Carta Capital, um jornal de esquerda. Mendonça, o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a intimar a deputada bolsonarista por foto com arma e referência a Lula. Então, provavelmente, após a investigação, ela inclusive será processada. E eu estou falando da deputada Júlia Zanata, tá? Deputados do PT entraram com ação falando que ela veiculou uma grave ameaça contra a vida do presidente. A foto que chamou muita atenção foi essa foto onde ela fazia um protesto contra uma medida adotada pelo governo Lula que limitava a liberação de armas para cidadão. E aí, você consegue perceber que nessa foto, ela usa aqui uma camiseta e na camiseta está escrita "Come and take it". Ou seja, venha e pegue isso. Só que aí tem uma foto aqui na camiseta com uma mão com 4 dedos e 3 furos de bala. E aí, com base nessa interpretação, foi apresentado um processo e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, optou por mandar que a Polícia Federal investigue se realmente houve um crime de ameaça aqui contra o governo Lula. Então ela vai ter que se explicar. Que a Polícia Federal abriu a investigação e com a investigação aberta ela vai ter que responder agora, e isso não vem de um dos outros ministros do STF, vem do próprio André Mendonça, que foi um dos ministros indicados pelo próprio Bolsonaro. Pois é. Vamos ver qual vai ser o posicionamento, o resultado final de tudo isso aqui, e se ela vai ter problemas na justiça, né? Vamos ver o que ela vai, inclusive, responder aqui. A acusação sobre ela é de ameaça. Por fim, mas não menos importante, o último caso que eu quero tratar com vocês aqui, já que eu falei para vocês da questão da cultura das escolas militantes, vamos falar também da cultura do uso do racismo como vitimismo. E aqui eu preciso deixar claro para vocês, o racismo é algo existente, inclusive na nossa sociedade. E aqui eu não quero banalizar, longe de mim, a questão do racismo.
Tá? O racismo é algo existente, o racismo é algo latente em nossa sociedade e eu não quero banalizar isso aqui. Mas eu quero falar daquelas pessoas que banalizam isso aqui. Com um exemplo, essa matéria aqui que eu trago do jornal Metrópolis. Um caso viralizou nas redes sociais de racismo. E o que foi esse caso? Que aconteceu numa pastelaria lá no Rio Grande do Sul. Uma pessoa havia feito um recibo, né? E nesse recibo, ela, no pedido, provavelmente por algum aplicativo aí de alimentação, estilo iFood, não sei nem se foi especificamente o iFood, né? Mas um desses aplicativos onde você pede comida, tinha mensagem, por favor, da próxima me mande um entregador branco porque eu não quero uma pessoa negra tocando a minha comida. Alguma coisa nesse sentido. E aí, a Polícia Federal começou a investigar esse caso de racismo. E olha só o que se concluiu. Caso de racismo em pastelaria no Rio Grande do Sul foi forjado, aponta inquérito. Pois é, aqui a denúncia é de que houve um caso forjado. Tá aqui, ó. Chocolate preto, tá? Chocolate preto, carne com queijo. Ó, uma vez veio um motoboy negro, peço por gentileza, mande um branco, não gosto de pessoas tocando na minha comida, ou pessoas desse tipo tocando na minha comida. Essa é a publicação. E aí a Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu nesta sexta-feira que o inquérito que investiga um caso de racismo em uma pastelaria na cidade de Campo Bom e decidiu indiciar o proprietário do estabelecimento por forjar a situação. De acordo com a investigação, ele teria criado uma conta falsa e feito o pedido na loja. Nas observações, ele solicitou que fosse enviado um motoboy branco para fazer a entrega em vez de um negro. Abre aspas para a fala. Na última vez veio um motoboy negro. Peço a gentileza que mande um branco. Não gosto de pessoas assim encostando na minha comida, escreveu. O proprietário divulgou prints da conversa e até registrou uma ocorrência, mas acabou confessando que era o autor do próprio comentário racista. E o grande ponto aqui é que o rapaz, que é o dono da pastelaria, ele queria fazer o que aqui? Provavelmente uma campanha de marketing. E muita gente viu que usar o racismo como campanha de marketing vale a pena. Ele que, o dono da pizzaria, da pastelaria, que é um homem negro. Então, assim, o que eu digo aqui? O racismo é algo existente. Eu já vi o racismo acontecer, inclusive uma live que a gente fez uma vez, eu vi as pessoas xingando as pessoas que estavam lá comigo, que eram negras. Então isso existe. Só que banalizar dessa forma é algo, sabe, muito torpe e realmente causa danos à sociedade. Tá certo? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Vejo vocês mais tarde. Um grande abraço e até amanhã.